A situação de segurança no Rio de Janeiro é muito difícil e essa história desse sequestro que aconteceu essa semana lá na rodoviária Novo Rio mexeu muito comigo. Vou contar para vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa e eu gostaria de gravar esse vídeo assim de uma forma um pouco improvisada, contando ou analisando, né, essa história. Se você é telespectador frequente aqui no meu canal, você deve estar se perguntando assim, mas você está em Viena, o que tem a ver esse sequestro no Rio de Janeiro? Aliás, eu aproveito para te convidar para que você conheça o meu canal, o Vida Europa. Aqui você vai saber como a vida funciona na Europa Central, em um país como a Áustria, numa cidade como Viena, sem firula, sem rolo, e eu já vi nos analytics que vocês assistem e não se inscrevem? Que maldade! Inscreva-se, vai. Bom, sem enrolação, eu vou contar a minha relação, né, com a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou de Brasília, né, mas os meus pais são oriundes do Rio de Janeiro, né. Quando houve a inauguração da cidade de Brasília, né, no 21 de abril de 1960, a capital, que era o Rio de Janeiro, foi transferida, né, para Brasília e a transferência de funcionários públicos a nível federal. Tanto assim que eu nasci em Brasília. Mas eu sempre passei os meus verões no Rio de Janeiro, né? Porque Brasília, quem sabe, né? Quem sabe conhece, nós temos 6 meses de seca, 6 meses de chuva. E aos 6 meses de chuva, ele bate exatamente nas férias, ou seja, começando aí em novembro e indo até mais ou menos março. Embora aí as mudanças climáticas estão, né? Agora, no mês de novembro, eu estive em Brasília e foram. Eu peguei 36 graus em novembro, algo completamente anormal. A minha família, ela teve um pequeno jornal no Rio de Janeiro que chama-se, ou se chamou Rio Zona Sul. Eu vou ver se eu vou mexer aqui em casa, que eu tenho algumas pastas e alguns documentos. Eu vou ver se eu consigo achar alguns exemplares para mostrar para vocês. Inclusive, até vou falar com a minha mãe, né? Se lá em casa, na minha casa em Brasília, se eu por acaso tenho. Então, na década de 90, ainda antes da faculdade de jornalismo, eu ia muitas vezes para o Rio, né? Saindo Brasília-Rio, e muitas vezes indo de ônibus, porque passagem de avião, ela era super cara na época, né? Era assim, era coisa de rico, né? E aí, numas dessas indas e vindas, isso foi no ano de 1994, eu peguei o ônibus ali, Itapemirim, de volta para Brasília, né? Normal, né? Tudo bem, botou a mala ali embaixo, subiu, né? Me despedi da minha tia, entrei no ônibus e fui. E aí, tipo, 15 minutos depois, anunciou-se o assalto. Eram 3 bandidos. Um apontou um revólver não, um fuzil R-15 e os outros dois foram passando de fileiras em fileiras, assaltando tudo. A gente teve muita sorte, porque haviam muitas crianças dentro desse ônibus e havia um bebezinho, eu me lembro que era sentado na minha frente, 2, 3 meses no máximo. E os bandidos, eles estavam muito nervosos, absolutamente nervosos, porque eles estavam drogados, absolutamente drogados. Tipo assim, eu acho que não aconteceu nada porque não era para ter acontecido. Eu acho que teve a mão de Deus ali atuou, foi somente as perdas, vamos dizer assim, materiais. Eu, na época, eu estava com o meu Walkman. Vou ver se na hora da edição eu coloco uma foto aqui. Eu fiquei furiosa porque esse Walkman, ele foi ultra caro, foi ultra difícil de pedir para alguém que fosse lá para os Estados Unidos para trazer. Foi um troço super difícil. Mas o lance é que acabou o assalto, olha só, coisa de novela mesmo, né?
O ônibus foi um pouco desviado ali na Avenida Brasil, em direção à Vila da Penha. E aí chegaram uma motocicleta não, era um Fusca. E aí eles conseguiram, com a porta aberta, sair do ônibus para esse Fusquinha e ir embora, né? E aí a gente totalmente desnorteado. A hora que os bandidos saíram do ônibus, foi uma gritaria, foi uma confusão. E na época não tinha celular, né, como hoje. A primeira coisa que aconteceu foi irmos para a delegacia ali na Vila da Penha. Cara, eu tenho muita experiência de jornalismo, de subir favela, né, no Rio. Aliás, o Rio Zona Sul foi o primeiro jornal de- que falava de favela numa época que os militares, em plena ditadura, não queriam nem ouvir sobre isso. Mas assim, o ônibus parou, a gente teve que fazer um boletim de ocorrência, porque a história é que não tinha, ninguém tinha dinheiro no ônibus. Todo mundo perdeu. Eu tinha, além do meu Walkman, algo como em R$ 100. Acho que nem chegava a isso, né? E eu me lembro que tinha uma senhora na minha frente que tinha acabado de vender um carro, uma coisa assim, e ela perdeu todo o dinheiro, era algo como R$ 7.000. Claro que R$ 7.000 na época não é o valor de R$ 7.000 de hoje, isso, né? Infelizmente a inflação comeu muito isso. E aí a gente teve que fazer um boletim de ocorrência porque a empresa em Itapemirim tinha que pagar a comida, né? Porque, claro, né? São 16 horas, né? Ainda são 16 horas. E aí não tinha como avisar, né? E eu até tinha um orelhão, mas eu fiquei tão. Sabe quando você fica assim tão nervosa que eu me lembro que quando eu cheguei em Brasília, né? A minha tia falou assim: Mas por que que você não ligou? Podia ter me ligado a cobrar, né? E eu te buscar. Mas assim, eu fiquei tão assim, sem chão por toda a situação. E aí, a gente teve que fazer o boletim de ocorrência, né? Aí a delegacia, um lugar ali na Vila da Penha meio difícil. Você escutava a delegacia superlotada, você escutava lá no fundo, né? Os, os presos gritando, né? E aí eu me lembro, né? Eu chorando, eu era jovenzinha, né? Ai, eu perdi meu Walkman. Aí o delegado, eu nunca vou me esquecer, o delegado com um palitinho na boca. Tá falando o quê, pô? Tu tá com sorte porque tu tá viva. Assim, aquele sotacão, né? Bem Rio de Janeiro, bem suburbano. E aí, né, subimos, né, seguimos viagem, aí Itapemirim pagou, né, toda a comida, né, porque afinal de contas, né, pagou, né, no mínimo, né. Claro, né, nunca mais revi o meu Walkman. O ônibus chegou com muito atraso em Brasília, meus pais apavorados ali na estação, né, que ali na rodoferroviária, que agora já não é mais ali, né, no fim do eixo monumental, pardon, é ali no de frente para o Park Shopping, não era ali. E aí eu me lembro que eu cheguei e eu fiquei muito mal. Eu fiquei tipo umas semanas com muito medo de sair de casa, porque a história foi que os bandidos eles foram de fileira em fileira e o cara ficava batendo com o revólver na cabeça de cada um. E isso ficou cravado na minha memória e ficou por muito tempo, né? Ficou esse trauma, vamos dizer assim, e essa sensação de, de impotência, que tu, cara, você não pode fazer nada, né? Tipo assim, o que que você pode fazer? Você não pode fazer nada. A única coisa que você pensa é dar tudo o que você tem para você salvar a sua vida. É a única reação que você tem nesse momento.